Eu trago aqui, deputado João Leite, deputado Carlos Henrique, demais deputados e deputada, a revista Veja, do dia 4 de outubro. Deputado João Leite, edição número 40 da revista Veja, de 4 de outubro. Vossa Excelência, com certeza, já tomou conhecimento de uma matéria de um jornalista, se é que eu posso chamar de jornalista, chamado J.R. Guzzo, que está aqui na página 78, onde traz um artigo que nos ataca frontalmente, deputado João Leite. E quando digo que nos ataca, ataca ao segmento evangélico como um todo nesse país. Isso que está aqui é um absurdo. Nós estamos vendo tantas situações acontecendo pelo Brasil. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas exposições que estão hoje espalhadas pelo Brasil, deputado doutor Jorge, mas eu acredito que nós precisamos nos levantar contra determinadas ações orquestradas contra o segmento evangélico nesse país, que por baixo, deputado Duarte Bexi, por baixo já representa 30% dessa nação, deputado João Leite. Não pode se pensar mais nada nesse país, não tem como decidir mais nada nesse país sem incluir os evangélicos. E vem esse cidadão e solta essa matéria. Olha só o que diz aqui, o cabeçalho dessa matéria. Essa gente incômoda. Presidente, ele está se referindo aos evangélicos desse país. Essa gente incômoda. É assim que ele se refere a nós. É assim que ele nos vê, deputado Carlos Henrique. E ele diz aqui, abre aspas, a fé evangélica já reúne 1/3 da população e, em grande parte, é composta do tipo moreno, entre aspas. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui é uma falta de respeito com as raças do nosso país. É do tipo moreno, ou brasileiro, entre aspas. O que vem sendo visto com crescente horror pela gente de bem do Brasil, como se nós fôssemos a gente do mal. Deputado João Leite, caros deputados, senhores e senhoras, nós precisamos tomar uma posição em relação a artigos irresponsáveis, inquisidores, artigos que são cristofóbicos, considerando que o nosso país é um país de maioria cristã. Ele ataca de forma irresponsável ao segmento evangélico. E ele diz mais, eu não vou ler toda a matéria porque é muito extensa, eu não tenho esse tempo, mas eu destaquei alguns pontos. Ele diz assim, mas é preciso ser realmente muito bobo ou muito hipócrita para achar que está tudo em ordem com a liberdade religiosa no Brasil, quando as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. Se referindo aos evangélicos, deputado Duarte Bexi. As classes mais altas, ele diz aqui, tem nojo dos evangélicos. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Sem querer classificar em classes a nossa população e aqueles que professam uma religião, no segmento evangélico existem muitas pessoas consideradas nessa pirâmide social da classe alta. Isso é uma mentira. Qual o propósito de um artigo como esse? Mas ele diz mais, esse povo é em grande parte do tipo moreno. Isso é crime. O que ele fala aqui é crime. Ele não tem amparo legal, ele não tem imunidade para cometer esse crime. Esse povo, em grande parte, entre aspas, ele bota aspas aqui, do tipo moreno, ou brasileiro, entre aspas, vem sendo visto com horror crescente pela gente de bem do Brasil. Deputado João Leite, somos agora a parte ruim desse país. Depois de tanta contribuição dada até aqui, depois de tantos trabalhos sociais sem depender de 1 centavo dos cofres públicos, depois de tantos homens e mulheres
tirados do inferno das drogas, depois de tantas famílias restauradas, estruturadas, depois de tantas famílias pacificadas, depois de tanta contribuição que o Evangelho tem dado a esse país, e especialmente os evangélicos, ler uma matéria como essa nos deixa com asco, nos revira o estômago. E ele diz mais: os meios de comunicação, por exemplo, raramente conseguem escrever ou dizer a palavra evangélico. Inquisidor, isso é um inquisidor, sem colocar por perto alguma coisa que signifique ameaça. Qual é a ameaça que fazemos a esse país, caros deputados, caras deputadas? Qual é a ameaça que o segmento evangélico faz a esse país? É a ameaça de produzir a paz. Essa nós vamos continuar fazendo, deputado Carlos Henrique. É a ameaça do bem. Essa nós vamos continuar fazendo. É a ameaça pelo equilíbrio, pela estabilidade. Essa nós vamos continuar fazendo. Se essa é a ameaça, é essa a ameaça que continuaremos fazendo. Mas ele diz mais: sem colocar por perto alguma coisa que significa ameaça, medo ou perigo, fala-se de uma maneira quase sempre alarmante da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, como se os parlamentares ligados às igrejas formassem um corpo estranho, infiltrados ali por alguma conspiração não explicada, são tratados como uma coisa só e ruim, diz ele. Fala-se do risco de aumento da bancada evangélica, mas nas próximas eleições. Há um escândalo permanente no Brasil de primeiro mundo, diante de suas posições em matéria de família, sexo, crime, polícia, drogas, educação, moral, propriedade privada e mais umas 300 outras coisas. Os evangélicos são vistos ali como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas e inimigos da democracia. Meu Deus do céu! A que ponto chegamos? Está aqui, ó, revista Veja. A serviço do que está essa revista? É a minha pergunta. A serviço do que está esse cidadão chamado J.R. Guzzo? A quem ele está atendendo com uma matéria perniciosa como essa, criminosa, para não dizer outras coisas? Mas ele diz mais: já foram condenados como machistas, homofóbicos e fanáticos, defendem a cura gay, são a extrema direita, estão definitivamente fora do campo progressista. Continuando, ele diz mais embaixo: os intelectuais preocupados lamentam o crescimento da bancada evangélica. Eu nunca vi, nem ouvi, nem li em lugar algum que houvesse algum tipo de lamento por quem quer que seja, porque os evangélicos crescem nesse país. Eu nunca vi isso. Não sei qual é a fonte desse cidadão. Ele foi capaz de tomar 2 páginas da revista Veja e eivá-la, enchê-la, transbordá-la de mentiras e acusações. E nós vamos ficar de braços cruzados, ouvindo uma estupidez dessa, uma insensatez dessa, ou lendo uma insensatez dessa? Não podemos. Mas ele diz mais aqui: ele é um total desconhecedor do que é a fé evangélica no Brasil e no mundo. Ele diz aqui: é um desapontamento sem dúvida, e as cabeças corretas deste país ficam impacientes com a frustração de ver os cultos evangélicos crescendo, enquanto em Nova York, olha o desconhecimento dele, enquanto em Nova York e no resto do mundo bem sucedido, as pessoas vão a concertos de orquestras sinfônicas e não admitem a circulação de preconceitos. A Nova York que ele se refere, ele não sabe, deputado Carlos Henrique, o Madison Square Garden reúne eventos com milhares e milhares e milhares de pessoas para as celebrações evangélicas. Não é apenas para a apresentação de concertos, isso ou daquilo, para grandes eventos evangélicos.
Ele diz aqui: não há outro jeito. Se você defende a arte incômoda, digamos, tem de estar preparado para conviver com a religião incômoda. Em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. Misericórdia. Misericórdia. A contribuição que damos a esse país, a contribuição que damos a esse estado, a contribuição que damos a essa cidade, com os trabalhos sociais, a Igreja Batista da Lagoinha, igreja na qual tenho a honra de ser um dos pastores. Quanto trabalho social é feito sem depender de um centavo do poder público. A Igreja Universal, está ali deputado Carlos Henrique, que muito bem a representa nessa casa, junto com o bispo Gilberto. Quanto trabalho social tem realizado. Está ali deputado João Leite, da Igreja Batista Central. Quanta contribuição da Igreja Batista Central e tantos outros que temos aqui. Aí ele fala que lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, não tem isso. Ele diz que nós somos um mal para o Brasil. Eu quero lembrá-lo. A Universidade de Yale foi uma universidade fundada por presbiterianos. A Universidade de Harvard, simplesmente Harvard, que todo mundo enche a boca dizer que tem um doc, um pós-doc, não sei o que, em Harvard. Onde é que você estudou? Em Harvard. Sabe quem fundou a Universidade de Harvard? Foi John Harvard. Sabe quem era John Harvard? John Harvard simplesmente era um pastor que fundou a mais conceituada universidade do mundo. Um pastor evangélico. A Universidade de Princeton foi fundada por pastores congregacionais. E por que não falar do Brasil? Nós temos no Brasil a nossa Universidade Mackenzie, em São Paulo, uma referência fundada pelos presbiterianos. Vamos falar de Belo Horizonte, onde nós temos o Colégio Isabela Hendricks, uma entidade centenária fundada pelos metodistas. Vamos falar do nosso tradicional Colégio e Faculdade Batista, fundada pelos batistas. Vamos falar de Juiz de Fora, do Colégio Gramberry, fundado pelos metodistas. Nós damos uma péssima contribuição a esse Estado, deputado Roberto. Realmente, esse cidadão conhece de qualquer coisa, menos do que significa a fé evangélica, menos do que significa a contribuição que damos a esse país, e nós não podemos nos calar diante de uma matéria, diante de um artigo tão repugnante como esse, diante de um artigo criminoso como esse. Revira o estômago ler uma matéria como essa. Um minuto. Revira o estômago ver tamanha ignorância, tamanha insensatez sendo publicada numa revista de circulação nacional e com centenas de milhares de exemplares espalhados pelo país. Agora eu quero, para finalizar e antes de passar a palavra ao à parte do meu colega deputado Carlos Henrique, dizer que tudo isso aqui também tem um respaldo bíblico, deputado Dalmo Ribeiro. O apóstolo Paulo, aliás, ele se esquece e ele deve viver e comer desta cidade. São Paulo é, na verdade, uma homenagem a um dos grandes apóstolos da fé cristã e da fé evangélica. Ele deve viver lá em São Paulo e se esquece que a mais importante cidade da América do Sul, o centro financeiro e econômico da América do Sul, traz o nome de um dos pilares da fé cristã e da fé evangélica, que é São Paulo. Esse apóstolo Paulo, que dá nome à nossa grande megalópole São Paulo, escreve no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Nós temos alvoroçado o mundo, sim, para fazer o bem, para produzir paz, para contribuir para dias de paz nessa nação. Somos de uma cultura de paz, não pegamos em arma,
somos agredidos, atacados da nossa fé, imagens de Jesus Cristo são mostradas das formas mais vis, e nós vamos engolindo isso, aceitando isso. Façam isso com a figura de Maomé, escreva a ele um artigo sobre Maomé, falando essas inverdades que ele fala a respeito da fé cristã, e eu quero ver o que será dele. Mas nós não, nós temos uma cultura de paz. O que eu falo aqui, e da forma que falo também impregnado da emoção e da defesa da minha fé e do segmento ao qual eu sirvo e pertenço com muita honra e com muita alegria.